Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Vamos dar continuidade à nossa revisão para o vestibular da UEM Verão 2018. Pois é, galera, eu sou o professor Todd, você está no meu canal chamado Pergunta pro Todd. Outras duas dicas já foram liberadas para você assistir. Inscreva-se nesse canal ativando o sininho de notificações para que todos os dias você fique atento às videoaulas de revisões. Pergunta pro Todd é o seu canal que está começando agora. É isso aí, galera. Agora nós vamos para a nossa dica número 3. Muito bem, a dica número 3 vai falar sobre desenvolvimento embrionário da espécie humana. Assinale o que for correto. Embriologia, pessoal. O que seria embriologia? O estudo do embrião, o seu desenvolvimento, os tipos de ovos, os tipos de segmentações e suas características. Apesar dele se referir ao desenvolvimento embrionário humano, vamos nos atentar à embriologia como um todo. Então, classificando de acordo com os tipos de ovos, nós temos o primeiro ovo chamado oligolécito, também conhecido por alécito, isolécito, homolécito. Ovo com pouco vitelo, quase nada. O que seria vitelo, Todd? Substância nutritiva para os primeiros estágios embrionários. Exemplos de animais que apresentam ovos do tipo oligolécito: poríferos, quinidários, equinodermatas, mamíferos placentários e o famoso anfioxo, que é usado como organismo modelo para o estudo da embriologia. Segundo tipo de ovo é o ovo mediolécito, também chamado de heterolécito, ou ainda telolécito incompleto. A distribuição é desigual, você tem um polo animal com menos vitelo e um polo vegetativo com mais vitelo. Durante a segmentação ocorre a formação de micrômeros no polo animal e macrômeros no polo vegetativo. Os animais que apresentam esses ovos são basicamente anfíbios, moluscos, plateumintos e nemateumintos, ok? Ovo do tipo macrolécito, também chamado de megalécito, apresenta grande quantidade de vitelo. Pois é, outro sinônimo é telolécito completo. Aves e répteis apresentam esses tipos de ovos. Peixes também apresentam esses ovos, além do que cefalópodos, polvo e lula, que são pertencentes à classe dos moluscos. E o último tipo de ovo é o ovo centrolécito. Muito vitelo na região central, muita substância nutritiva no centro do óvulo, no centro do ovo. Um único filo está presente aqui, que é o filo dos artrópodos. Insetos, aracnídeos e crustáceos são exemplos, ok? Em relação ao desenvolvimento embrionário, vamos começar falando sobre a mórula. A palavra mórula advém de uma lembrança de uma fruta conhecida por amora, cheia de gominhos. No caso, a mórula é cheia de células. Pois então, essas células que vieram por mitose, divisão mitótica, são conhecidas por blastômeros. A mórula dos seres humanos tem o mesmo volume do que o ovo ou zigoto, que vem do processo de fecundação. Por que o volume é o mesmo? Pois a zona pelúcida, uma camada importante do óvulo, ainda se faz presente. A mórula apresenta 16 células, segundo alguns autores, e 32 células, segundo outros autores. São células totipotentes, capazes de se diferenciarem em qualquer tipo de estrutura. A fase seguinte é a blástula. A blástula dos seres humanos é chamada de blastocisto. Apresenta uma cavidade preenchida por um líquido, cavidade essa chamada de blastocele, uma camada externa chamada de blastoderme ou ainda trofoblasto e um grupo de células internas chamado de embrioblastos. São conhecidos por células tronco embrionárias, ok? A camada mais superficial, ou seja, o trofoblasto, é capaz de originar os anexos embrionários, dentre eles a placenta. Já o embrioblasto irá formar as porções corporais do embrião, os tecidos e órgãos. Nesta etapa da blástula, ocorre o fenômeno da implantação no endométrio uterino, formando a placenta com as vilosidades coriônicas e produzindo o hormônio da gravidez chamado beta-HCG, responsável por provocar náusea nas mulheres e é o detectado em exames de teste de gravidez.
A fase seguinte é a fase de gástrula. Chama gástrula porque forma um esboço de sistema digestório. É um intestino primitivo, é o arquêntero, que apresenta um orifício, que dependendo do animal, pode ser de entrada ou de saída para o alimento. Esse orifício é chamado de blastóporo, e se for de entrada para o alimento, como a boca, os animais são classificados como protostômios. Se for como o ânus, deuterostômios. Em se tratando da espécie humana, estamos nos referindo à deuterostomia, formação do ânus a partir do blastóporo. Camadas de células são formadas, folhetos embrionários ou germinativos são formados, ectoderme, endoderme e mesoderme para os animais triblásticos. Ectoderme forma, por exemplo, a epiderme e o sistema nervoso. A mesoderme forma o amplo grupo dos tecidos conjuntivos, além de formar músculos. Já a endoderme forma basicamente o sistema digestório, respiratório e as glândulas anexas ao digestório, como fígado e pâncreas. A partir desse momento, você tem as camadas ectoderme, endoderme e mesoderme, inicia-se o processo de organogênese, na qual teremos a presença de órgãos. Terminada a organogênese, vem a fase seguinte, que é a fase fetal. O estágio agora chama-se neurula, na qual dobras da ectoderme e da mesentoderme dão origem respectivamente ao tubo neural e à notocorda. Tubo neural vai dar origem ao sistema nervoso central, já a notocorda é um bastão de sustentação na qual as vértebras irão se alinhar, formando a coluna vertebral. Notocorda será substituída pela coluna vertebral nos animais vertebrados. Em relação aos anexos embrionários, nós temos o seguinte: saco vitelínico, armazenovitelo, substância nutritiva, também é chamado de vesícula vitelínica. Nos mamíferos, na espécie humana especificamente, é pouco desenvolvido e está relacionado à formação de hemácias. Temos o córion. Córion é uma camada que vai dar origem à casca do ovo nas aves e nos répteis, enquanto que nos seres humanos e mamíferos placentários, o córion, junto com o alantoide, irá formar a placenta. Falando em alantoide, temos o alantocórion, responsável então aí por armazenar as excretas de aves, enquanto que nos mamíferos o alantocórion forma o cordão umbilical juntamente com o saco vitelínico. Falando em cordão umbilical dos mamíferos, especificamente os seres humanos, existem vasos internamente, como veias e artérias, que fazem o transporte de nutrientes de mãe para bebê e a remoção das excretas de bebê para a mãe. Uma coisa interessante é que da mãe para o bebê partem veias, enquanto que do bebê para a mãe parte artéria. Todavia, nas veias da mãe, por incrível que pareça, percorre sangue arterial, e na artéria do bebê para a mãe percorre sangue venoso, ou seja, rico em gás carbônico, pobre em oxigênio. O líquido amniótico está num outro anexo embrionário chamado amnion, que vai formar uma bolsa envolvendo o embrião. Seres humanos, nós sabemos que quando rompe a bolsa e o líquido amniótico escorre, juntamente com a contração do útero, é o momento do nascimento da criança. Valeu, galera? Vamos para a questão então. Sobre o desenvolvimento embrionário da espécie humana, assinale o que for correto. A organogênese corresponde ao período que vai da fecundação até a 8ª semana? Não. Organogênese refere-se a partir da gástrula até a formação dos órgãos. 01 é falso. 02. Embrião é o termo utilizado para o ser em formação no período da organogênese. Correto. Após esse período, passa a chamar-se feto. 02. Verdadeira. Pode marcar, galera. 4. No cordão umbilical, há vasos que levam sangue venoso da mãe para o feto e há vasos que levam sangue arterial do feto para a mãe. Existe um erro aqui. De fato, veias vão da mãe para o bebê, só que o sangue internamente é rico em oxigênio, portanto, seria sangue arterial da mãe para o feto. E o contrário é sangue venoso. 4, portanto, incorreta. 8. Pela placenta, a mãe fornece alimento e oxigênio para o feto, é isso mesmo, o qual passa gás carbônico e excretas nitrogenadas para a circulação materna. 08, galera, correta, pode marcar. 16. Os gêmeos, independentemente de serem dizigóticos ou monozigóticos, pausa, galera. Gêmeos dizigóticos são chamados de fraternos e monozigóticos são chamados de idênticos. Desenvolve-se em uma única placenta? Errado. Na maioria dos casos, gêmeos dizigóticos apresentam placentas diferentes e gêmeos monozigóticos de fato apresentam uma única placenta. 16 é falsa e a nossa soma dessa questão é
10. É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, avisando os colegas. Inscreva-se nesse canal, avise os amigos. Beijo pra vocês. Tchau, galera.